Olá, seja bem-vindo ao segundo vídeo do projeto integrador da Universidade de São Francisco. O segundo vídeo será destinado a uma definição técnica do projeto. Nosso projeto consiste num sistema de criptografia de ondas com aplicação de álgebra linear. Portanto, nesse vídeo, falaremos sobre sinais. Podemos definir sinais como uma função que geralmente está no domínio do tempo, que carrega algum tipo de informação. No caso, aqui está exemplificado dois tipos, de ondas, as ondas analógicas e as ondas digitais. A onda analógica tem como característica que ela pode assumir infinitos valores no tempo, enquanto que a digital ela tem valores finitos que ela pode assumir. Então, no caso aqui, a onda cinza que está aqui no desenho, ela representa uma onda analógica. Quando digo que ela pode assumir infinitos valores, isso está referente ao fato de que, em qualquer instante do tempo, eu posso pegar qualquer ponto e ela pode assumir qualquer valor dentro desse meu eixo Y, certo? Que pode representar, por exemplo, uma voltagem, uma tensão. Então, ela, em qualquer instante do tempo, ela pode ter qualquer valor de tensão. Agora, uma onda digital, isso não acontece. Por quê? Porque ela assume números finitos. Então, ela, no caso, vai assumir esses degraus, certo? Então, por exemplo, se eu digo que cada grade aqui, do meu sinal representa 1 volt, então ela não consegue representar um valor de, por exemplo, 5.5 volts, certo? Mas sim números finitos. Então agora vamos falar um pouco mais de cada sinal. O sinal analógico ele possui 3 características: amplitude, frequência e fase. A amplitude está relacionada ao valor de intensidade mais alta deste meu sinal. Então, nós podemos dizer que, por exemplo, se o meu sinal está representando a tensão, a amplitude representa o pico, o valor de pico de tensão, certo? A frequência está relacionada à quantidade de ciclos dentro de um intervalo de tempo. Se estamos falando de um intervalo de tempo de 1 segundo, nós estamos falando em hertz. E fase está relacionado à posição da forma de onda em relação ao tempo. Para ficar melhor exemplificado, foi realizado no software GeoGebra uma função no domínio do tempo que nós podermos enxergarmos essas 3 características e quais as influências dela numa onda. Então, primeiramente, a função que descreve uma onda senoidal pode ser dada por essa fórmula. Então, minha função no domínio do tempo ela é dada pela amplitude vezes o seno, porque estamos falando de uma senoide, de 2π vezes frequência mais fase. Então, vamos entender a influência de cada característica. A amplitude está relacionada ao ponto mais alto da minha onda. Então, quando eu aumento a minha amplitude, essa minha onda ela acaba ficando mais, ela acaba aqui no eixo Y assumindo valores maiores. Então, por exemplo, se digo que esta onda está representando uma tensão, minha tensão de pico, olhando aqui, pode-se dizer que é 2, certo? Porque é esta a influência da amplitude numa onda senoidal. A frequência ela está relacionada à quantidade de ciclos dentro de 1 segundo. Então, por exemplo, vamos olhar aqui no nosso eixo X, que seria o eixo do tempo. E quando digo que minha frequência é 2, percebe que acaba aparecendo mais ciclos na tela. E a gente vê aqui, vou colocar aqui 2, exatamente 2, e a gente consegue ver o quê? Que dentro de um ciclo, dentro do ciclo de 1 segundo, nós tivemos 2 ciclos completos desta minha onda. Então, nossa frequência
é 2 Hz, enquanto que o período, que seria o tempo de um ciclo, é meio segundo. Afinal, como era mostrado no slide, frequência é igual a 1 sobre período. E fase está relacionada ao deslocamento da minha onda. Portanto, se eu digo que tem um deslocamento de 90 graus, perceba que minha onda começa no meio ciclo positivo, certo? E assim por diante, sucessivamente. Então, em 270, por exemplo, a minha onda inicia no semicírculo negativo, na metade do semicírculo negativo. Voltando aqui para a nossa apresentação, essas são as características do sinal analógico. O sinal digital, por sua vez, ele possui valores discretos e descontínuos no tempo. O que isso significa, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma representação de um sinal digital para um sinal que vai de 0 a 15 volts. Cada degrau, né, que é o que a gente chama, representa a minha resolução, ou seja, a qualidade com que o meu sinal será representado. Se por acaso eu quisesse representar 3.3 volts, nesse sinal digital com essa resolução não conseguiria. Ele seria representado pelo valor 3 volts. E é isso que ele se caracteriza pela discretização de um sinal analógico. Quando falo, né, de discretização, estou falando em pegar um sinal analógico e transformá-lo em um sinal digital. Nesse processo, acaba se perdendo um pouco da realidade, né, do sinal analógico, porque no nosso dia a dia as grandezas são analógicas, mas o sinal digital é muito mais fácil de se manipular, por isso que é muito mais utilizado. Então, procura-se sempre o quê? Utilizar a melhor resolução possível, mas quanto melhor a resolução, mais caro e mais complexo é de se trabalhar. Então, um sinal discretizado aqui, por exemplo, tem como resultado essa terceira forma de onda, certo? Uma forma de onda digital para a representação desse sinal analógico. Esses sinais serão bases do nosso sistema de criptografia. Por isso escolhemos falar desse tema. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.